Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. No programa Abrindo a Gaiola de hoje, vamos refletir sobre o tema: eu posso interferir nas provas do próximo? Será que eu tenho esse poder? Será que eu tenho esse direito, Duraí? Pois é, né, Márcia? Muita gente fica pensando assim, mas fulano tá passando por aquela aprovação, é porque ele tem que passar, e tem que passar. Então as pessoas não se mobilizam, né? Porque onde há uma aprovação, a princípio, há um sofrimento, a princípio, né? Nem toda prova é um sofrimento, às vezes é uma prova que a pessoa tem ali um poder, por exemplo, né? E aí algumas pessoas têm esse tipo de mentalidade, né? Parece que no movimento espírita se difundiu isso aí, mas não bate com a instrução que a gente tem no Evangelho de forma específica sobre isso. Kardec teve um cuidado nesse sentido, né, Mar? Dizer, olha, o outro está passando por uma prova, né? Mas você pode fazer alguma coisa ou não pode? Né? Então, sobre isso que a gente vai estar conversando. Aliás, é uma grande oportunidade de crescimento, de progresso espiritual, de ganhar essa existência junto a cada um de nós. Por algum motivo, nós fomos ensinados que o sofrimento é algo bom na nossa vida. O sofrimento é algo que burila. As pessoas até comentam, né? Quando eu pego o ferro e coloco no fogo, o fogo vai forjar o ferro e o ferro vai ficar mais firme, vai ficar mais forte. E aí, por algum motivo, nós trouxemos, por extensão, isso para a nossa vida. E muitas pessoas cultivam o sofrimento, cultuam o sofrimento como se sempre fosse algo bom. E nós queremos trazer aqui para refletir hoje a mensagem do Espírito Bernardino, que foi oferecida para a gente em Bordeaux em 1863, e está no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se apresenta como Bernardino, espírito protetor, e Kardec então traz para a nossa reflexão essa mensagem. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Então nós trouxemos aqui, eu posso interferir nas provas do próximo? E Kardec começa com a seguinte questão: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? E aí, então, Bernardino começa trazendo para a gente a seguinte reflexão. Nós estamos na Terra num processo de expiação e provas. Ok, então a gente entende isso. Todos nós, espíritos encarnados, somos espíritos imperfeitos e estamos aqui, ora por expiação, ora por provação. Então, ora para corrigir algo que tenhamos escolhido de forma errônea no passado, ou então para sermos provados, para mostrar para nós mesmos que nós podemos ir além, podemos ir à frente. E aí então, continua a reflexão. Estando na Terra para expiar, pensam alguns que as provas têm que seguir seu curso. Então as pessoas olham e falam, aquela pessoa está passando por uma provação, ou então ela está passando por uma expiação, e a gente não pode interferir. Será que a gente não pode interferir? Será que a gente não pode, de alguma forma, aliviar o sofrimento do outro? E há um consenso errôneo, principalmente com relação à pobreza, né? Como se quem está na pobreza, e Bernardino vai falar sobre isso especificamente, é porque a pessoa na outra vida esbanjou e agora ele tem que passar por essa prova da pobreza. E eu não vou fazer nada porque ele tem que passar por essa prova da pobreza. Isso é uma distorção, isso não é da lei natural ou lei divina. Mesmo porque a lei da dor não faz parte da lei natural ou divina, que está dentro de um contexto de amor absoluto, né? E também seria o mesmo que dizer, atenção, ciência, não pesquisem mais nada, né? Não progridam. Não progridam, não estudam mais nada, porque todos os sofrimentos aqui na Terra, sejam doenças físicas,
dificuldades materiais, doenças emocionais, é porque todos têm que passar por isso. Então é de um absurdo, né? É de uma crueldade e ao mesmo tempo de uma hipocrisia, porque se a pessoa está sofrendo, ela quer o alívio dela, mas quando ela vê o outro sofrendo, ela acha que é porque o outro tem que passar por aquela prova. Lembrando, sejam provas na área física, emocional ou dentro de um contexto material, né? E o Bernardino, ele vai mais longe. Ele diz ainda que outras pessoas pensam que, além de nada deverem fazer para atenuar o sofrimento do outro, essas pessoas acham que essas provas, para que elas sejam mais proveitosas, elas têm que ser mais avivadas, elas têm que ser recrudescidas, têm mais que ser sofridas, né? Mais sofridas ainda. Não, vamos incentivar ainda mais o sofrimento para que essa provação que a pessoa está passando seja melhor ainda para ela. E aí o Bernardino usa um termo muito interessante. Ele coloca assim, grande erro. Grande erro. Por que Palavras dele. Palavras dele. Por que é um grande erro? Porque é certo que as provas que nós temos aqui na Terra, elas têm que seguir o seu curso. É certo que cada um tem a sua escolha e cada um tem a sua vida, e eu não posso interferir nas escolhas nem na vida do outro. Mas será que eu tenho conhecimento total do que é melhor para o outro? Será que eu tenho conhecimento total de que aquilo que está acontecendo com o outro tem que acontecer daquela forma? Será que o fato de estarmos vivendo em sociedade, será que eu não posso contribuir de alguma forma para atenuar o sofrimento do outro? O convite que o Bernardino traz para a gente é para que a gente faça essa reflexão. Até que ponto eu tenho que deixar tudo do jeito que está e eu posso ficar quieta, parada, diante do sofrimento que o outro está vivendo, sem oferecer o alívio que está possível de ser oferecido? Eu tenho remédio, mas eu não vou dar o remédio porque o outro precisa sofrer a ausência do remédio. É essa reflexão que ele pede para que a gente faça. Ele chega a dizer assim, sabeis até onde essas provações têm de ir? Sabeis se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento dos vossos irmãos, basta, não irás mais longe. Sabeis, será que eu tenho certeza de que já não basta, já não está na hora de cessar esse sofrimento? E dentro disso, quer dizer, essa é a proposta do programa Abrindo a Gaiola, né? Nós estamos aqui para contribuir para que você quebre as crenças mentais limitantes e comece a despertar para as crenças mentais libertadoras ou possibilitadoras. Essa é a proposta, para que você seja cada vez mais feliz, para que você ganhe existência. Porque daqui a pouco vai chegar um dia onde eu, você, a Márcia, nós vamos morrer. E assim que morrermos, o que é que vai valer? O quanto a sua conduta, a sua mentalidade, a sua fala, o seu comportamento, as suas emoções, foram em sintonia com as leis divinas. Quanto mais você ama, mais feliz você será. E quando a gente tem uma crença mental limitante, ela acaba nos distanciando da verdade. Porque qual que é a ideia? A ideia é nos aproximar cada vez mais da verdade, né? A gente começa pela informação, vai para a verdade, vai para a justiça, vai para o amor. E isso é algo que você deve refletir sobre o assunto que nós estamos discutindo aqui. Acorde, quando você acordar de manhã, pensar assim, qual sofrimento que eu posso diminuir? E a primeira forma de você mudar o sofrimento coletivo, comum, da Terra, é mudando a sua forma de pensar. Porque se você passa a ter uma outra mentalidade,
Por exemplo, a de justiça social, a de bem comum, aqui não estamos aqui para sofrer, aqui a lei é de amor, não de dor. Você entra em sintonia com toda a comunidade de espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, que também pensam dessa forma. E isso vai te favorecer. Lembre-se disso. Isso vai ser bom para você. E, de novo, a gente lembra da Condessa Paula. Ela acordava de manhã pensando quem que ela iria diminuir, amenizar ou aliviar o sofrimento. E também, né, Márcia, lembrando que a lei é de justiça e misericórdia. Quer dizer, quando Kardec nos ensina que essa é uma característica, um dos atributos de Deus, é porque a justiça não podia ser sozinha, nem a misericórdia. As duas têm que estar juntas. Então, onde existir um sofrimento, esteja presente. O que é que você pode fazer por aquilo? Começando pela mudança de mentalidade e, dentro do possível, agindo nesse sentido, né? Então, a pergunta do programa de hoje: eu posso interferir nas provas do próximo? E a resposta de Bernardino: e se a providência vos escolheu não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? E se você, então, for esse enviado de Deus para trazer esse bálsamo para a pessoa que está do seu lado, passando por uma situação em que a justiça divina está trazendo uma prova para essa pessoa? Quando virdes atingido um dos vossos irmãos, não digais, é a justiça de Deus e importa que ela siga o seu curso. Não diga isso. Ah, a pessoa está passando por um processo de justiça divina, de ira divina que está alcançando. Dizei antes, olha o nosso chamado do Bernardino, dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, veja que os ele fala, meus né? conselhos... Material. Vejamos, são 3 pontos, né? Se as minhas consolações morais, se o meu amparo material e se os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer a prova com mais energia, com mais paciência, com mais resignação. Isso aqui a gente poderia passar o programa inteiro falando só sobre isso, né, Ururaí? Sim. E aí, o que é que vai importar? O que é que você faz? Então, quando você acorda de manhã, por exemplo, se você vê uma árvore que está seca e você se mobiliza para colocar um pouquinho d'água naquela planta ou naquela árvore, se você vê um animal que está passando fome e se você se mobiliza, de repente, né, para dar ali uma ração para aquele animal, se você vê uma pessoa que está sofrendo, você se mobiliza para diminuir o sofrimento daquela pessoa, seja dando dinheiro, seja providenciando algum recurso material. Se você, tudo que você vai fazendo no dia a dia, se você vai estacionar o carro e se em vez de você ocupar 2 vagas com o seu carro, você ocupa a sua vaga certinho e pensa na vaga do outro. Se você está no elevador, né, sobe num prédio lá em cima e de repente você pensa, espera aí, deixa eu mandar esse elevador lá para baixo, porque o lugar mais acessado num prédio é o térreo, né? Enfim, é tudo isso onde você vai pensando no outro. Desenvolvendo uma mentalidade de colaboração com o ambiente em que você vive e as pessoas com quem você convive. Isso. Se você olha para o seu guarda-roupa, puxa, tem tanta coisa aqui, né, que eu não uso mais. Tem alguém... Onde existe supérfluo, tem alguém passando necessidade daquilo. Se você se mobiliza por isso, então tem muita coisa que você pode fazer no seu dia a dia. Se você tem inteligência sobre um assunto e compartilha aquilo de forma voluntária, se você decide, né, exercer um pouco a escutatória, né, que hoje falta tanto, né, ouvir alguém, ter ali, não é paciência, porque
paciência, né? É uma manifestação de amor. Para, de repente, ouvir a pessoa. Você não precisa falar nada, mas só de ouvir. Né? Aquela pessoa que às vezes trabalha no seu prédio, que geralmente, né, ou na sua casa, que as pessoas colocam lá embaixo, você parar para ouvir, saber o nome, perguntar como é que ela está, como é que tem sido o dia a dia. Tudo isso é manifestação de amor. Porque fora isso, as pessoas estão correndo atrás do quê? Status, poder e dinheiro, né? Ok, isso também é bom, mas você é espírito e os valores que irão permanecer são aqueles eternos, são aqueles que a morte não irá tirar de você. E nós queremos que você não apenas, nós queremos que você, para morrer feliz, viva feliz desde agora. Então essa provocação de Kardec, e ele conhece-se um bom aluno pela pergunta que ele faz, quando ele pergunta, eu posso diminuir o sofrimento do outro, seja qual sofrimento for, emocional, material, social, físico, seja qual for, eu não vou estar interferindo. Na verdade, ele já sabe a resposta, né, Márcia? Mas ele quer que isso fique explicado de forma didática. E aí vem o espírito bernardino e esclarece isso de forma pontual. E ainda, lembrando, no prefácio do livro Missionários da Luz, Emmanuel traz um alerta atualíssimo. Ele diz assim, precisamos do Espiritismo como movimento consolador, mas muito mais como movimento libertador de mentes e corações. Quer dizer, de formas de pensar e formas de sentir e agir. Então, não é só consolar, é libertar as pessoas dessa mentalidade, às vezes, retrógrada, hipócrita, conservadora, que elas ainda carregam. E aí vem o Espiritismo com isso, né? Então a pergunta de Kardec, eu posso interferir nas provas do próximo? E a resposta de Bernardino, o que você já fez hoje para suavizar as provas do seu amigo, do seu parente, do seu funcionário, do seu patrão, da pessoa que está ao seu lado? Então nós temos meios de suavizar, relembrando, com consolações morais, com amparo material, com conselhos para que a pessoa possa vencer a sua prova com mais energia, com mais paciência e com mais resignação, que é a aceitação. Ele é didático, né? Didático. Ele explica exatamente o que fazer e por que fazer, né? Eu não vou interferir diretamente na vida do outro, mas eu vou estar do lado dele e dizer, tô aqui. Como que eu posso ser útil para você? Tô aqui, do que você precisa? Né? Nós temos um amigo em comum, que já falecido, Oswaldo Cordeiro, e sempre lembramos do Oswaldo Cordeiro quando ele chegava diante de uma situação assim, ele chegava para a pessoa e dizia, o que é que há? Lembra disso? Sim. O que é que há? Como é que eu posso ser útil para você? Como é que eu posso estar aqui do teu lado e te auxiliar de alguma forma? Então é esse acolhimento, é desse acolhimento que nós estamos falando. E ele dava muito dinheiro, sim, exatamente. Né? Aliás, até coisas, sim. Né? E aí Bernardino segue dizendo o seguinte, vejamos se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Gente, ele está falando em cessar. Ele está falando em acabar com o sofrimento. Será que eu não posso trazer a solução para o outro? Por que eu não vou fazer isso? Vejamos se Deus não me deu a mim como prova ou expiação deter o mal e substituí-lo pela paz. Será que para o outro a prova é vivenciar aquilo? E será que para mim a prova não é cessar aquilo que o outro está vivenciando? Então, por favor, ele nos convida à ação, a interferir sim com o amar, a interferir sim com a ajuda material, a interferir sim com a ajuda moral, para que eu possa fazer a diferença na vida do outro. E aí ele nos convida, ajudai-vos, pois,
sempre, mutuamente, nas vossas provações, e nunca, absolutamente nunca, vos considereis instrumento de tortura. Eu não posso entrar nesse papel de aumentar o sofrimento do outro. E posso sempre entrar no papel de alguém que vai aliviar ou cessar a dor do outro. E lembrando, né, Márcia, que a forma mais comum de você aumentar o sofrimento do outro é a omissão, né? A omissão, a isenção, né? Os famosos isentões, omissos, aqueles que estão dentro das suas bolhas, né? Dizendo, mas isso não é comigo. Cara, sinto te informar, você vai perder a existência. E nós estamos aqui para despertar, para provocar em você essa mentalidade. Porque quando Jesus vem e propõe o amar ao próximo como a si mesmo, o que é o próximo? É todos aqueles que são possíveis de serem amados. Eu não amo a mesa, eu tenho a mesa. A mesa não vai sentir minha falta, não vai sentir minha saudade minha. Aqui não existe um princípio inteligente. Não existe emoção. Não existe emoção. Agora, quais são os seres capazes de se sentirem amados? Os seres orgânicos. Sejam pessoas, sejam animais, inclusive os vegetais. Né? Então, um propósito de amar é você estender esse amor à natureza, amor aos animais, amor às pessoas, para que você ganhe essa existência. Essa é a questão, essa é a nossa provocação aqui junto a você, né? E aí, então, Bernardino faz uma convocação a todo espírita, a todo homem de bem, todo homem de coração. Que se intitula, Que se intitula. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa humana. Você é humano? Então tá, é para você essa convocação. Ele diz que contra a ideia de ser um instrumento de tortura, deve revoltar-se todo homem de coração, todo homem de bem, todo espírita, porque o espírita, melhor do que qualquer outra pessoa, ele deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Então, uma pessoa que se diga uma pessoa de Deus, uma pessoa boa, uma pessoa de coração, uma pessoa que se diga espírita, não pode ser um instrumento de tortura para alguém. Não faz sentido. Eu não posso ser instrumento de tortura e acreditar na bondade de Deus. As coisas não se coadunam. Nós costumamos dizer que princípios são inegociáveis. Eu não posso falar de bondade divina, bondade de Deus, falar em amor universal e ao mesmo tempo querer torturar, ao mesmo tempo defender armas. Como que eu posso defender armas? A arma é para matar. Como é que eu posso falar de armas e de bondade? Armas e de amor não funciona. Ele nos convida, como verdadeiros espíritas, para que a gente possa não aceitar, em hipótese alguma, a tortura. E aí, nessa provocação que ele faz, né, e de novo, lembrando lá da questão, acho que é 932, né, da omissão, do Livro dos Espíritos, né? Eu não lembro exatamente o número, mas eu acho que é isso. Quando Kardec questiona por que às vezes se tem a impressão de que o mal sobrepuja o bem. E os espíritos são objetivos. Olha, vocês que se dizem bons, vocês estão omissos. Vocês estão aí isentões, nas bolhas, no buraco de acomodação, na zona de conforto. Enquanto isso, os maus estão agindo. Está lá, acho que é 932 de O Livro dos Espíritos. E os maus estão agindo. As pessoas com essa tendência para o mal, eles estão agindo, eles fazem barulho. Então, não vá pensar você, e a gente vê muito isso em rede social, né, Márcia? Ai, Deus necessita agir. Que Deus nos proteja. Que Deus... Meu amigo, o compromisso é comigo e com você. É a nossa mobilização que vai fazer mudar tudo isso. E ele continua dizendo, né, que o espírita, a nossa vida tem que ser um ato de amor e de devotamento, né? Amor amado.
faça o que for possível ser feito para... faça o que você fizer para se opor às decisões do Senhor. Estas se cumprirão. Né? E é muito interessante isso. Ah, mas e se for uma prova dele? Cara, isso não é com você. Faça a sua parte. Faça a sua parte para que aquilo seja atenuado, né? E ele diz mais ainda, será que você está empregando todos os esforços para atenuar o sofrimento da expiação, né? Todos os esforços para diminuir o sofrimento do outro, né? Agora, se aquilo vai ser diminuído ou atenuado e você está empregando o seu esforço, aí cabe às leis divinas. E enquanto você faz isso, mesmo que aquele esforço não seja atenuado, você está ampliando a sua habilidade em amar, a sua capacidade em amar, e você está crescendo com isso espiritualmente. Mas o nosso orgulho faz a gente achar que a gente tem o direito de colocar o dedo ali no sofrimento do outro e aumentar o sofrimento do outro. O Bernardino chega a dizer que nós temos o prazer de revirar a arma dentro da ferida. Não basta ver o outro sofrendo, eu quero que eu enfie o meu dedo ali, o instrumento ali, para o outro sofrer mais ainda. Eu quero aumentar a dose do veneno que o outro tá bebendo para que ele possa morrer com mais veneno ainda, sobre o pretexto de que é uma expiação do outro e ele tem que passar por aquilo. É aquela pessoa, né, Márcia, que diante de uma situação, seja de pobreza material, pobreza emocional, pobreza social, pobreza familiar, né? Doença, seja o que for, a pessoa vai lá, faz aquela palavrinha assim, e tal, ó, um pouquinho aí, né? Fica aí, aguenta firme, tudo, e sai, e vai embora. Aguenta mais um pouquinho essa gravidez dentro da barriga dessa criança. Né? Isso. Aguenta isso mais um pouquinho. Gente, chega, né? Isso. Já deu. Ele nos convida, considerai-vos sempre como instrumento para fazer sofrer, para fazer cessar o sofrimento do outro. Você é um instrumento para fazer cessar o sofrimento do outro. Resumindo, todos nós estamos aqui na Terra para expiar, mas todos, sem exceção, devemos nos esforçar para abrandar, para diminuir a expiação do vosso semelhante. Nós estamos aqui para agir de acordo com a lei de amor e caridade. Nós estamos aqui para ser solução. Então, essa foi a proposta do programa de hoje, Abrindo a Gaiola. Acorde todo dia para cessar o sofrimento do outro e prepare-se para muita felicidade. Gratidão pela sua audiência, divulgue o programa e felicidade.